as portas vão se abrir. Eu sei que muitas portas estão fechadas para você nesse momento. E quando você olha para a sua vida como um todo, talvez sinta que ao longo dela, as portas sempre pareceram estar fechadas. Existem pessoas que caminham com confiança, de cabeça erguida, ombros relaxados, postura ereta. Essas pessoas parecem atravessar cada uma das portas com facilidade, como se tivessem a chave exata para todas elas. Elas simplesmente chegam, colocam a chave e abrem. Mas para alguns de nós, as coisas não são assim. Para alguns de nós, cada porta exige muito esforço. Algumas vezes sequer conseguimos abri-las. Precisamos encontrar brechas, rachaduras na parede ou janelas abertas por onde possamos atravessar para continuar a caminhada. Eu sei que, para você, as coisas não são fáceis. Talvez nunca tenham sido. Mas de uma coisa eu também sei. Aquele que se dispõe a continuar e deposita sua força em Deus nunca será parado por uma porta fechada. Porque uma porta que se fecha hoje não define o resto da sua vida. A vida não é feita apenas das portas que conseguimos abrir. Ela também é moldada pelas portas que permanecem fechadas e pelas lições que tiramos delas. Essas portas nos ensinam a perseverar, a encontrar soluções criativas para chegar aonde queremos. E não se engane, nem toda porta fechada é um sinal de fracasso. Às vezes, uma porta se fecha porque o que está atrás dela não é o melhor para você. Pode parecer ruim no primeiro momento, mas talvez seja uma forma de Deus cuidar de você e preparar algo maior e melhor. Nem todas as portas que você deseja abrir foram feitas para você. Nem todas são as melhores para o seu caminho. Mas hoje, Deus quer te ensinar a abrir as portas certas, a caminhar pelo caminho certo e a usar as ferramentas certas. A sua jornada é única, você é único, o seu propósito é único. E não há nada que possa impedir esse propósito de acontecer, porque quem te deu esse propósito foi Deus. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. Eu também sou o pastor do canal Minuto com Deus. Então, se você gosta de vídeos que falem sobre fé, motivação e equilíbrio emocional, inscreva-se aqui no Minuto Reflexão. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum desses momentos de paz. E deixe seu like neste vídeo. Assim você nos ajuda a espalhar essa mensagem de renovo e recomeço para ainda mais pessoas. Já deixou seu like? Se sim, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Sua ajuda faz toda a diferença para o crescimento desse canal. Tem tanta coisa ruim crescendo na internet, não é mesmo? Vamos fazer coisas boas e positivas se espalharem por aí. Talvez a porta que esteja fechada para você hoje seja a porta que está na frente de um relacionamento saudável com seus filhos. Infelizmente, a gente acaba se distanciando das pessoas que mais ama por uma série de motivos. Discordância sobre decisões que foram tomadas na vida dos nossos filhos, o distanciamento físico, seja porque você ou eles mudaram de casa, ou até mesmo pelo desgaste da convivência. Porque, infelizmente, a gente acaba discutindo mais com as pessoas que convivem com a gente, com quem está ali 24 horas do nosso lado. E às vezes, essa porta parece que nunca vai se abrir. E quando você olha para dentro de si, ou até para sua mão, percebe que não tem a chave para abrir essa porta. E eu vou te dizer uma coisa, ninguém a tem. Ninguém tem a fórmula exata para restaurar o relacionamento com os filhos. Ninguém tem a dica perfeita para construir uma relação saudável com eles. Mas se eu pudesse te dar um conselho, seria esse. Pare de enxergar o seu filho, a sua filha, os seus filhos como uma extensão de você mesmo. Porque se você fizer isso, nunca vai estar satisfeito.
Ao longo da vida, você nunca deixou de fazer algumas coisas, de conquistar outras, de viver momentos, de ser aquilo que você queria ser. E talvez, sem perceber, você projete isso nos seus filhos, esperando que eles compensem o tempo que você sente que perdeu. Mas os seus filhos, os nossos filhos, não são só uma extensão nossa. Eles são seres humanos. A mente deles, assim como a sua, está sempre crescendo, sempre mudando. Então, aquilo que não está no seu controle, entregue nas mãos de Deus e tente olhar para o seu filho, para a sua filha, com carinho, com empatia. Tente enxergar aquilo que você admira neles. Porque muitas vezes a gente fica focado só no que acha que falta, no que considera como erro, e esquece de olhar o que eles têm de bom, o que é único neles. Pode ser a forma como enxergam o mundo, a maneira como enfrentam os desafios, ou até o jeito que, mesmo tentando manter distância, eles ainda encontram formas de te incluir na vida deles. Porque no fundo, você ainda faz parte da vida dos seus filhos. E eles sempre vão fazer parte da sua. Esse amor é imensurável. É tão grande que quando parece distante, dói muito. Mas eu quero que você saiba que essa porta pode se abrir. Não com força, não com violência, mas com a chave certa. A chave do amor, a chave da paciência, da sabedoria que Deus vai te dar. Essa chave também está na sua admiração genuína pelos seus filhos. No momento em que você conseguir enxergá-los como seres humanos independentes, únicos, que têm as suas próprias jornadas, os próprios desafios, você vai perceber que essa porta não está trancada para sempre. Ela só está esperando o momento certo e a atitude certa para se abrir. Talvez você esteja me escutando agora e esteja diante de uma porta que parece fechada para você há muito tempo. Talvez desde que você se entende por gente. É a porta da alegria, a porta do propósito. Muitas pessoas vivem sem enxergar o propósito que têm, sem enxergar o propósito que Deus tem para elas. E por isso vivem sempre com aquela sensação de que não pertencem a lugar nenhum. É como se estivessem dentro de um quarto fechado, sem janelas, escuro. Um quarto que elas nem fazem ideia do que tem dentro, porque esse quarto representa elas mesmas. E elas não se conhecem, não sabem o que tem ali. A única esperança que tem é uma frestinha de luz que entra pela fechadura da porta. Uma porta que elas não conseguem abrir, porque toda vez que tentam, algo vem e as desestabiliza. Isso faz com que a chave que estava em suas mãos caia no chão e elas ficam no escuro, procurando essa chave sem encontrar, sem conseguir abrir a porta para a alegria e o propósito que tanto desejam. Sabe, eu tenho aprendido algo importante aqui na Terra. Não existe alegria eterna. Alegria eterna só teremos na glória, quando estivermos com Deus para sempre. Aqui, a alegria é feita de momentos, assim como a tristeza. Ela vem, mas não permanece para sempre. Por isso, viver buscando uma alegria que nunca acaba é loucura. Ao invés disso, tente viver um dia de cada vez. Busque alegria nas pequenas coisas, nas pequenas vitórias, nas pequenas conquistas. Essa porta que nos dá acesso à alegria e ao propósito, infelizmente, não é uma porta que se abre de uma vez e permanece aberta. Volta e meia, um vento vai tentar fechá-la e é preciso equilíbrio diário para mantê-la aberta, ou pelo menos aberta na medida do possível. Para algumas pessoas, essa porta não vai ser escancarada, porque enfrentam ansiedade e depressão, que são coisas muito sérias, são doenças sérias. Quem não vive isso muitas vezes acha que é frescura ou mimimi, mas quem enfrenta sabe que às vezes até levantar da cama para lavar uma louça é difícil. Quem dirá fazer algo maior, como buscar um curso novo, se profissionalizar, conhecer novas pessoas
ou trabalhar no próprio crescimento pessoal. Eu sei que muitas pessoas que me escutam aqui todas as manhãs estão dentro do seu quarto esperando que essa reflexão as motive a sair da cama, porque para elas o simples ato de levantar é um desafio enorme. Para muitos pode parecer algo simples. Talvez você olhe para outras pessoas e pense: eu queria ser assim, queria ser leve assim, queria enxergar a vida dessa forma mais despreocupada. Mas existe um peso dentro de você que te impede. Eu quero te dizer que Deus sabe disso. E essa porta vai exigir muito carinho consigo mesmo para que você consiga abri-la. Seja carinhoso consigo. Comece a se tratar como você trata os outros. Comece a falar consigo mesmo como você fala com as pessoas. Pare de se culpar por ter pensamentos ruins. Pare de se culpar por ter ansiedade ou depressão. Você não escolheu isso. Não foi uma escolha sua. Mas hoje você tem uma escolha, que é a de lidar com isso da melhor forma possível. Continue ouvindo os vídeos aqui do canal e se enchendo de fé, de motivação, de uma vida com mais saúde mental. Ore, fale com Deus, despeje na presença dele tudo o que tem te afligido, tudo o que tem apertado o seu coração. Mas se você enfrenta problemas sérios com isso, não hesite em buscar ajuda profissional. Existem pessoas que dedicaram suas vidas a estudar a mente humana e elas podem te ajudar. Se você tem condições, procure ajuda psicológica ou psiquiátrica. Se você não tem, busque recursos gratuitos. Ligue para o Centro de Valorização da Vida pelo número 188 ou acesse cvv.org.br. Busque ajuda profissional se você sente que precisa disso. Não tenha vergonha, isso não te torna fraco. Muito pelo contrário, reconhecer a sua fraqueza te torna uma pessoa consciente. E uma pessoa consciente vai muito mais longe do que alguém que vive inconsciente. Essa porta vai se abrir e você vai voltar a ser feliz, ou será feliz pela primeira vez. Talvez, ao longo da sua vida, muitas pessoas tenham feito de tudo para manter essa porta trancada. Quantas palavras de desprezo, de humilhação, de desencorajamento você já ouviu? Mas nada disso é maior do que o que Deus tem a dizer sobre você. O que Deus tem a dizer é que você é mais que vencedor. Você é um filho amado. Você vai ser feliz e existe um lugar ao sol para você. Você não é um desconhecido. Não é irrelevante. Deus conhece cada fio de cabelo na sua cabeça. Ele se importa com cada detalhe da sua vida e cada lágrima que escorre dos seus olhos é guardada por Deus com carinho. Ele vai te ajudar a abrir a porta da felicidade e do propósito. E você vai conseguir andar de cabeça erguida, olhando para frente, não mais para trás, não mais para o passado. Acredite nisso, creia nisso, e essa porta irá se abrir. Sabe, muitas pessoas que me escutam aqui têm enfrentado problemas no casamento. A porta que está fechada para essas pessoas é a porta que dá acesso a um relacionamento saudável, a um casamento saudável. Eu falo pouco sobre casamento aqui no Minuto Reflexão. Eu procuro falar mais no Minuto com Deus, mas eu sinto que é um tema que preciso trazer mais para cá. Assim como família e convivência dentro das nossas casas. Eu tenho tentado trazer isso com mais frequência no canal, porque é muito importante. A verdade é que muitas vezes, ao invés de nos esforçarmos para abrir essa porta que nos impede de ter um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, a gente faz o contrário. A gente usa nossas forças para trancar ainda mais essa porta, para colocar mais empecilhos nela, como se quisesse garantir que ela nunca será aberta. E assim, o casamento acaba virando uma batalha. É como se você estivesse do lado de dentro, empurrando a porta para que ela não abra, enquanto o seu cônjuge está do lado de fora, também empurrando, tentando manter a porta fechada. Nenhum casamento sobrevive em um campo de batalha.
Como você pode declarar guerra à pessoa que dorme ao seu lado todos os dias? Eu sei que muitos casais enfrentam problemas sérios. Quebra de confiança, falta de interesse mútuo, seja interesse nas ideias, na personalidade ou até mesmo sexual. Existem ciúmes, falta de compromisso, de empatia, tantas coisas que impedem os casais de serem felizes e de abrir essa porta que leva a uma vida mais plena e a um casamento mais feliz. Deus nos chama para refletir sobre como tratamos a pessoa com quem temos uma aliança. Você já parou para pensar em como Deus te trata? Ele te trata com carinho, com amor, com cuidado. Deus está sempre te guiando, sempre zelando por você. E sabe por quê? Porque Ele tem uma aliança contigo. A aliança no seu dedo não é só um metal, não é apenas um objeto. Ela está te lembrando de que existe alguém que te ama e de que existe alguém que você tem que amar. E olha, o amor não é esse sentimento que nasce no nosso coração e dura para sempre como nos filmes. Não é assim. Isso que a gente sente no começo, o que chamam de borboletas no estômago, não é amor, é paixão. E paixão dura o quê? 1 ano, 2, no máximo 3. Pense comigo, assim como você está me escutando agora, provavelmente pelo celular, me diga, você sente o mesmo entusiasmo pelo seu celular hoje como sentia no dia em que comprou ele? Claro que não. No começo era novidade, era incrível, você adorava. Mas aí os dias foram passando e você foi se acostumando. O mesmo acontece nos casamentos. Essa porta que nos impede de ser felizes no casamento, muitas vezes não é aberta porque nos acostumamos com a mediocridade. Fazemos o extraordinário lá fora para outras pessoas, mas dentro de casa entregamos o pior. E é por isso que essa porta continua fechada. Pare de olhar para os lados. Pare de dar a atenção que deveria ser do seu cônjuge para outras pessoas. Pare de criar afetos e desejos por quem não faz parte da sua aliança. Canalize essa energia para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto. Seja a melhor pessoa que você pode ser dentro de casa, porque o que você faz dentro de casa vai refletir lá fora. Não adianta ser bem-sucedido no trabalho, ser admirado pelos outros, se dentro de casa você é um ponto de guerra e não um ponto de paz. Seja o porto seguro dessa pessoa com quem você firmou um compromisso. Entenda a responsabilidade que você tem na vida dela e saiba que, ao se dedicar ao seu casamento, ao se comprometer com amor, respeito e cuidado, esse amor vai voltar para você. Ele vai crescer, vai se tornar algo muito maior do que vocês dois. Se vocês ainda estão juntos, e é claro, se não houve algo grave como uma agressão, saiba que existe um propósito de Deus na união de vocês. Então, honre a aliança que você tem com seu esposo ou com sua esposa. Se entregue de corpo e alma para essa relação. Esteja presente nos momentos de carinho, não só nas discussões, porque infelizmente temos a mania de estar atentos apenas para rebater um argumento, para responder um comentário sarcástico. Mas na hora de amar, de cuidar, nossa mente está distante. Às vezes, até pensando em outras pessoas. Isso é maligno, isso vai adoecer o seu coração, destruir o seu casamento. Abra a porta da felicidade no seu casamento. Faça isso com respeito, com compromisso e com o amor que você tem pela pessoa com quem escolheu dividir a vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Eu oro, Pai, para que esta mensagem alcance cada coração que precisa de fortalecimento hoje. Que a Tua palavra venha como um bálsamo, trazendo paz, esperança e fé.
Eu peço que através dessa breve reflexão, o Senhor ministre ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Que ela sinta a tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor já está trabalhando na história dela. Que essa palavra frutifique no coração de cada um que for alcançado por ela, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Diz assim: lembrem de como o Senhor, nosso Deus, os guiou pelo deserto durante 40 anos, a fim de humilhá-los e pô-los à prova, para saber se vocês iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Guarde essa palavra no seu coração, porque ela vai fazer todo sentido naquilo que Deus quer falar com você hoje. Sabe, irmãos, existem momentos na nossa caminhada que parecem um verdadeiro deserto. Momentos em que a vida parece ter se tornado seca, difícil, dura, as portas não se abrem, as promessas parecem distantes, os sonhos que a gente tinha começam a parecer impossíveis. A fé é testada, o coração se sente só. E nesses momentos, a nossa reação natural é murmurar e reclamar. Passamos a questionar, pensar que Deus nos abandonou, que o céu se fechou, que estamos sendo castigados ou esquecidos. Mas eu quero que você entenda algo hoje. Não reclame do deserto que está te fortalecendo. O deserto não é o fim. O deserto é o campo de treinamento dos filhos de Deus. É onde Ele fortalece os nossos joelhos, firma os nossos passos, forja o nosso caráter e nos ensina a confiar nele de verdade. Foi no deserto que Deus alimentou o povo de Israel. Foi no deserto que João Batista cresceu em espírito. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação e saiu dali mais forte para cumprir o seu propósito. O que você está vivendo agora pode até parecer um atraso, uma punição, um tempo perdido, mas pela fé eu quero te dizer, é no silêncio, é na escassez, é na dificuldade que Deus está forjando dentro de você uma força que o mundo não vai conseguir quebrar. Não é o fim, é só o início de algo maior. Não reclame do deserto, porque é no deserto que Deus te prepara para carregar o que você pediu em oração. É no deserto que Deus te ensina a depender menos das circunstâncias e mais da presença dele. E quem atravessa o deserto com fé, não apenas sobrevive, mas vence. No deserto a gente aprende coisas que nunca aprenderíamos em tempos de abundância. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários, pela fé, essa frase de afirmação: eu vencerei o deserto. Você pode declarar isso com fé, com convicção? Eu vencerei o deserto. Amém? Você pode colocar aqui também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. No deserto, a dependência deixa de ser teoria e vira prática. Quando o recurso falta, quando o plano falha, quando o chão some dos nossos pés, é aí que nós aprendemos a confiar, não no que vemos,
mas naquilo que cremos. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Durante 40 anos, Deus os sustentou no deserto. Olha só, talvez não tenha sido uma semana fácil para você. Talvez a semana que se passou foi difícil. Talvez tenha sido um mês complicado. Talvez tenham sido anos de deserto. Anos em que cada passo dependia de um novo milagre. Com Israel aconteceu isso. Cada dia dependia do maná que Deus enviava do céu. Não era para eles acumularem, não era para se apegarem àquilo que caía do céu, mas para eles aprenderem a confiar todos os dias. Assim também foi com Jesus. Antes dele começar seu ministério, antes de realizar milagres e pregar para multidões, Jesus passou 40 dias no deserto, em oração, em jejum, em preparação. E foi ali no deserto que ele enfrentou tentações, provações, fome, dores. Mas também foi ali no deserto que ele foi fortalecido. Foi ali que ele provou para o mundo espiritual que a sua fé não dependia de conforto, mas de obediência. Olha só, meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio deserto. Talvez esteja enfrentando dias secos, silenciosos, duros. Talvez esteja enfrentando lutas internas que ninguém vê. Talvez você esteja tentando se manter firme, mas sentindo que cada dia pesa mais do que o outro. Se for esse o seu caso, eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, a sua experiência de deserto. Escreva aquilo que está pesando no seu coração. Coloque o nome de alguém por quem você está orando, alguém que precisa de um milagre. Escreva aqui uma situação que você quer colocar nas mãos de Deus. Amém? No final da mensagem nós vamos orar juntos. Não permita que o deserto roube a sua esperança. O deserto é um lugar de passagem, irmãos. O destino que Deus preparou para você é muito maior do que o chão seco que hoje os seus pés estão pisando. Mas para chegar lá, é preciso confiar. É preciso aprender a depender de Deus. É preciso continuar caminhando, mesmo quando o vento for forte, mesmo quando a água for pouca, mesmo quando a voz de Deus parecer distante. Lembre-se, no deserto, o céu ainda manda o maná. No deserto, a coluna de fogo ainda guia você durante a noite. No deserto, a presença de Deus é ainda mais preciosa. E quem atravessa o deserto com fé não apenas sobrevive, mas floresce. Então, se prepare, porque Deus está te fortalecendo aí no deserto para que você viva algo que vai fazer todo esse tempo valer a pena. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Quando o desânimo bater à sua porta, quando o medo quiser dominar a sua mente, quando o cansaço tentar te paralisar, declare, como Jesus declarou lá no deserto: está escrito. Está escrito. Quando o inimigo tentou Jesus, Jesus resistiu às tentações pela palavra, por aquilo que estava escrito. E ainda hoje existem promessas a seu respeito dentro da palavra.
está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito que Deus é fiel e cumpre aquilo que prometeu. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Está escrito que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, ele e a sua casa. Então, pare de reclamar, pare de murmurar. Enfrente o deserto com a fé. Enfrente o deserto pela fé e pela palavra. Enfrente com coragem, a coragem de quem conhece aquilo que Deus diz a seu respeito. Quem domina o deserto, quem vence o deserto, é aquele que carrega em seu coração a palavra de Deus. Quem confia nas promessas do Senhor consegue vencer as tentações, consegue superar o cansaço, a dor, a tristeza. Então, quando o inimigo vier tentar confundir o seu coração, não responda com desespero, responda com a palavra. Se alimente da palavra para que você possa responder no tempo certo. E continue caminhando firme em direção àquilo que Deus já preparou para você. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, eu quero orar junto com você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários e declare pela fé: eu vencerei o deserto. Amém? Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida. Te louvamos porque a tua misericórdia se renovou sobre nós nesta manhã. Obrigado, meu Deus, porque mesmo em meio aos desertos da vida, o Senhor não nos abandona. O Senhor caminha conosco. O Senhor nos sustenta, nos fortalece e nos guia. Queremos te pedir perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas murmurações, por todos os momentos em que a nossa fé vacilou. Eu quero orar nesse momento de forma muito especial por essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. Que ela não perca a esperança. Que ela compreenda que o deserto não é o fim, mas sim a preparação para a promessa. Que ela sinta agora, meu Deus, o toque do Espírito Santo, renovando, fortalecendo, enchendo ela de paz e de ânimo. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por esse filho que está afastado dos teus caminhos, por essa filha que precisa de libertação, por esse casamento, ó Deus, que está enfrentando ventos contrários, por essa pessoa que precisa de uma porta de emprego aberta, essa pessoa que está lutando para honrar os seus compromissos financeiros. Ela precisa de um socorro urgente da tua parte. Eu oro por aqueles que clamam por cura, por libertação, por saúde física e emocional. Ó Deus, eu apresento ao Senhor todas as pessoas que lutam por causas na justiça, por processos que estão demorando demais para serem resolvidos. Destrava, Senhor, no mundo espiritual aquilo que está travado. Cremos que o Senhor é o nosso justo juiz, que o Senhor entre com justiça, com verdade e com vitória, segundo a tua vontade. Traga, ó Deus, respostas favoráveis. Derrame a tua paz sobre esse coração.
e que em tudo que nós passarmos no deserto, o teu nome seja glorificado. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo ao Minuto Reflexão. Esse é o seu momento, o seu espaço. Um tempo para respirar um pouco, para ouvir algo que te fortaleça de verdade, sem cobrança, sem pressão, sem culpa. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho, porque isso nos ajuda demais a continuar espalhando mensagens de fé, calma e clareza para mais pessoas. E hoje eu quero falar com você que está cansado. Mas não é só cansaço físico. É aquele esgotamento emocional de quem segura tudo, de quem resolve tudo, de quem tenta ser a base da casa, da família, dos amigos, do trabalho. E quando olha em volta, não vê ninguém para perguntar se você está bem. Tem gente que se acostumou tanto a ser o apoio dos outros que esqueceu de ser apoio para si mesmo. E não é porque você é forte que não sente. Não é porque você aguenta que você tem que aguentar sempre calado. Tem dias que tudo parece pesar demais e você finge que está tudo certo porque já virou rotina se anular. Mas a verdade é que tem momentos em que o mundo parece pesar só sobre os seus ombros. Como se todo mundo se encostasse em você, mas você não tivesse onde se encostar. E aí vem aquele pensamento: será que eu sou fraco por me sentir assim? Não, isso não é fraqueza. É humano, é normal. E é um sinal de que você precisa parar um pouco e se ouvir também. A gente vive dando conselho para os outros, tentando salvar todo mundo. Mas e quando a gente precisa de cuidado? Quem cuida de você? Quem te ouve de verdade? Quem percebe quando você está desabando por dentro, mesmo com aquele sorriso no rosto? A gente vai falar sobre isso agora. Esses dias eu vi um vídeo na internet que me chamou a atenção. Era a história de uma confeiteira que, como de costume, fazia doces por encomenda. A família dela resolveu organizar uma festa surpresa, mas ao invés de prepararem tudo sozinhos, para que ela pudesse simplesmente aproveitar, eles criaram uma situação. Disseram que uma pessoa próxima da família teve sua encomenda de última hora cancelada. Pediram que ela ajudasse, dizendo que a ocasião era importante. Pelo que entendi, poderia ser um aniversário ou até mesmo um casamento. Ela acreditou e passou a madrugada inteira enrolando docinhos. Fez tudo com dedicação, como sempre fazia. O que ela não sabia era que os doces eram, na verdade, para a própria festa surpresa dela. No dia seguinte, ao chegar na comemoração, descobriram tudo. A surpresa estava feita, mas apesar das boas intenções, ela não ficou feliz. Durante o vídeo, ela mencionou que sempre teve a sensação de que, se não fizesse algo por si mesma, ninguém faria. E naquele momento, isso parecia ter se confirmado. Ela passou horas trabalhando para uma festa que era supostamente em sua homenagem. E além disso, não recebeu nenhum valor pelo trabalho. Essa história me fez pensar sobre como, em muitas famílias, existe uma pessoa que costuma carregar mais peso que as outras. Aquela pessoa que resolve tudo, sabe? Que está sempre pronta, que faz pelo outro, mas que quando precisa de um gesto, de um cuidado, de um olhar, acaba esquecida. Ou pior, acionada para fazer algo até nos momentos em que o mínimo seria deixá-la descansar. Às vezes, mesmo quando há carinho, há também descuido. E o que era para ser um momento de celebração se transforma em mais uma experiência de sobrecarga.
Porque quando alguém já vive no limite, até o que vem com a intenção boa pode se tornar difícil de receber. Eu não sei como essa história terminou, mas eu sei que ela representa o que muita gente sente e nunca diz. O cansaço de quem sempre ajuda, a ausência de reciprocidade e aquela sensação silenciosa de que, se você não estiver forte, ninguém segura no seu lugar. Tem pessoas que vivem como se fossem as protagonistas da vida dos outros, mas se sentem como coadjuvantes da própria vida. Estão nos momentos bons de todo mundo, nas vitórias, nas festas, nos cafés depois de um dia difícil, estão nos enterros, nos nascimentos, no hospital, elas estão em tudo. São aquelas pessoas que ouvem desabafos, que mandam mensagem no dia certo, que lembram do nome da avó de alguém, mesmo sem nunca ter conhecido. Elas se fazem presentes mesmo quando a vida delas está desmoronando. São amigas, mães, irmãos, líderes, vizinhos, colegas. Não importa o papel que assumem, sempre estão segurando alguma ponta do mundo dos outros. Mas por dentro, muitas dessas pessoas não se sentem especiais, porque nunca aprenderam a olhar para si com o mesmo carinho que oferecem para os outros. Nunca foram ensinadas a ocupar um lugar central, a receber o mesmo amor que distribuem, a pedir ajuda sem se sentirem culpadas. Existem pessoas que estão presentes em praticamente todos os momentos importantes da vida dos outros. Estão lá quando alguém precisa desabafar, quando alguém adoece, quando a família passa por um luto, quando um amigo comemora uma conquista. Elas aparecem em todos os lugares, sempre com alguma forma de ajudar, de contribuir, de estar ali. São as pessoas que seguram as pontas que ninguém mais quer segurar, que se colocam como apoio mesmo quando não estão bem, que oferecem colo mesmo quando tudo dentro delas está desmoronando. E ainda assim, muitas vezes, são vistas com desconfiança ou julgamento. Há quem diga que essas pessoas querem ser o centro das atenções, que gostam de aparecer, que precisam estar em tudo. Mas a verdade é que elas, na maioria das vezes, não se enxergam como protagonistas de nada. Pelo contrário, elas se sentem coadjuvantes. Mesmo estando em tantos lugares, se sentem deslocadas. Mesmo sendo essenciais, se sentem invisíveis. É como se o pertencimento sempre escapasse, mesmo quando estão rodeadas de gente. Elas fazem porque sentem que precisam fazer, porque aprenderam que, se não forem elas, ninguém vai ser. Fazem para manter a harmonia, para preencher o silêncio, para impedir que algo desmorone. Mas tudo isso vem de um lugar de carência, não de vaidade. É uma tentativa de continuar conectada, de ainda fazer parte, mesmo que não saiba mais exatamente do que. Elas não querem protagonismo. Elas querem existir com alguma dignidade emocional. Querem ter espaço para descansar, para serem cuidadas, para não precisarem provar seu valor toda vez que respiram. E o mais doloroso é que elas mesmas muitas vezes não reconhecem o próprio valor, porque se acostumam a medi-lo com base na utilidade, no serviço, no quanto conseguem fazer pelos outros. E quando não conseguem, ou quando não são chamadas, se sentem esquecidas, inúteis, desnecessárias. Mas é justamente aí que mora o erro. Achar que o valor está na função e não na essência. Ninguém foi criado para viver só como um instrumento. Quem cuida também precisa ser olhado com cuidado. Quem resolve também tem o direito de ser amparado. E se isso ainda não acontece à sua volta, isso não quer dizer que você não mereça. Quer dizer apenas que as pessoas se acostumaram a se apoiar em você. E talvez agora seja a hora de você se apoiar também. Tem uma passagem nos Evangelhos
que sempre me faz pensar. É quando Jesus encontra um jovem rico, alguém que aos olhos do mundo tinha tudo: posição, dinheiro, respeito, conhecimento da lei, alguém que de fora parecia ter vencido a vida. Mas Jesus olha além. Ele vê aquilo que ninguém viu. Vê que por dentro havia um vazio, uma carência disfarçada de autossuficiência, um desejo profundo de encontrar algo que o dinheiro e o status não conseguiam oferecer. Sentido, paz, eternidade. E Jesus toca justamente nesse ponto. Não porque queria humilhá-lo, mas porque queria curá-lo. Queria libertar ele da prisão invisível que o mantinha aprisionado no próprio ego, no controle, no medo de perder. Isso mostra que, mesmo quando alguém parece inteiro por fora, pode estar carregando algo não resolvido por dentro. E só o olhar de Jesus é capaz de enxergar essa camada. Talvez hoje você esteja assim, tentando fazer tudo o que é certo, tentando ser forte sempre, mas ainda com algo dentro de você que precisa de cura. Não ignore isso. Deus não quer só que você funcione, Ele quer que você seja restaurado por completo. Quando você se apoia em Jesus, você não está apenas depositando suas dores em alguém que vai ouvir em silêncio. Você está se entregando a alguém que sustenta o universo inteiro, mas que também sabe como segurar uma alma cansada com delicadeza. Jesus não cuida da gente como quem faz um favor. Ele cuida como quem vê valor, onde o mundo já desistiu. Ele não te ouve pela metade, nem responde suas orações com indiferença. Ele conhece as partes da sua história que nem você teve coragem de contar. Ele entende até aquilo que você sente, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. E quando você se apoia nele, não é fuga, não é fraqueza, não é sinal de que você não dá conta. É sinal de que você entendeu que ninguém foi feito para carregar tudo sozinho. É ali, no silêncio da sua oração mais honesta, que Jesus começa a organizar o que estava bagunçado dentro de você. Ele não ignora sua sobrecarga emocional. Ele sabe que às vezes você só queria que alguém percebesse o quanto tem tentado. E ele te vê. Apoiar-se em Jesus é o contrário de se esconder. É se mostrar inteiro. É parar de bancar a fortaleza que você sabe que não é. É admitir que existe um limite e descobrir que quando você chega nele, Jesus continua. Ele vai onde você não consegue ir mais. Ele cuida de você nos bastidores, enquanto todo mundo só enxerga a sua performance. Ele repara o que o mundo só explora. Ele restaura o que você mesmo achava que já tinha perdido. Pode ser que o que esteja faltando para você sentir o cuidado de Deus não seja uma mudança ao redor, mas um arrependimento sincero, um momento real, só seu e de Jesus, em que você escolhe parar, confessar, pedir perdão e abrir espaço para algo novo começar. Porque quando você se ajoelha, lê a palavra com o coração aberto, busca por direção, o cuidado dele começa a aparecer. Talvez não do jeito que você imaginava, mas num silêncio que alivia, numa clareza que acalma. Não deixe esse momento passar como se fosse só emoção. Continue nele, viva nele, persevere. Deus está aí. Eu sei que esse canal é mais voltado para a saúde mental, para comportamento, para rotina, para esse monte de coisa que a gente vive tentando equilibrar no dia a dia. Mas me ouça aqui. Sinceramente, eu não acredito numa saúde mental estável se a gente não estiver alinhado com os propósitos de Deus. Não dá. A conta não fecha. Porque por mais que você tente meditar, organizar a rotina, cuidar da alimentação, dormir melhor, tudo isso vai continuar frágil se o seu espírito estiver bagunçado.
se você estiver distante daquele que conhece cada parte do seu coração, você pode até funcionar, mas vai viver com um peso que não tem nome. Quem cuida de todo mundo também precisa de cuidado. Ponto. Só que muita gente continua insistindo na ideia de que vai tirar forças do nada, como se fosse uma fonte infinita de paciência, de sabedoria, de energia emocional. Mas a verdade é que você não é a fonte. E é por isso que está sentindo como se estivesse se esgotando por dentro. Porque está tentando se abastecer de um lugar vazio. A força não vem de você. A força que sustenta, que cura, que te reconstrói nos dias em que você não tem nem palavras para orar, essa força vem de Deus. E se você não buscar essa fonte, vai continuar vivendo com a sensação de que está sempre devendo, sempre correndo, sempre atrasado emocionalmente. E tem mais. Às vezes, você está se sentindo assim porque parou de fazer o que te mantinha firme. Você já foi mais constante na oração, já se alimentou mais da palavra, já teve uma rotina espiritual mais ativa. Mas agora, entre um compromisso e outro, você vai deixando para depois. E aos poucos vai perdendo a firmeza, a clareza, a calma que só vem quando a alma está conectada com o alto. Tem coisa que não é só cansaço, é descuido espiritual mesmo. Você precisa aprender a dizer não. Você já é adulto. Você precisa saber enxergar os seus limites, suas obrigações reais e entender que não dá para dizer sim para tudo, nem para todo mundo. Dizer não não é egoísmo, é maturidade. Você não precisa justificar cada não que der para preservar sua saúde emocional. Tem hora que o seu silêncio é a resposta mais respeitosa que você pode oferecer, inclusive para si mesmo. E sabe o que é mais comum do que parece? Gente que cuida de todo mundo para não precisar cuidar de si, para não encarar os próprios dilemas, os próprios traumas, as próprias dores. Ficar ocupado com os outros é uma ótima distração para quem tem medo de olhar para dentro. Mas isso tem um preço. Porque uma hora a conta emocional chega, e chega alta. Você precisa parar de fugir, se permitir ser cuidado por Deus, se permitir reconhecer que tem coisas em você que ainda não estão bem resolvidas e que não adianta viver no automático achando que está tudo certo porque você é funcional. Tem gente que está quebrada, mas ainda está funcionando, e isso engana. É tempo de parar, de se alinhar com o céu, de deixar Deus cuidar da parte que só Ele consegue tocar. Porque o autocuidado verdadeiro começa no arrependimento, na confissão, na presença. E a estabilidade emocional que a gente busca aqui só ganha raízes profundas quando o espírito encontra descanso no lugar certo. Você já fez muito por todo mundo, já segurou o que ninguém viu, já sorriu por fora enquanto gritava por dentro, já foi presença mesmo quando precisava de colo. Mas agora chegou o momento de olhar com mais carinho para dentro, de reconhecer que não é fraqueza admitir que precisa de ajuda, de entender que se cuidar também é responsabilidade sua. Porque quando você se cuida, você honra a vida que Deus te deu. Você honra a caminhada, honra quem você é. Se você me ouviu até aqui, escreva nos comentários: eu vou me cuidar. Escreva isso se hoje você decide que vai seguir com esse compromisso de também se incluir na lista de pessoas que merecem a sua atenção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na Tua presença, com reverência e com gratidão. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra e de sermos edificados e transformados por ela. Sabemos que não estamos aqui por acaso,
mas porque o Senhor desejou falar conosco. Espírito Santo, nós te convidamos, vem sobre nós agora, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração e prepara o nosso espírito para receber aquilo que o Senhor quer ministrar nessa manhã. Como Jesus disse na parábola do semeador, muitas vezes o nosso coração está endurecido, distraído ou até sobrecarregado. Mas nós clamamos a Ti, transforma o solo do nosso coração. Torna ele um solo fértil, receptivo, profundo e pronto para frutificar. Fala conosco de maneira clara, direta e poderosa. Ó Deus, que cada palavra liberada nessa reflexão de hoje não seja apenas ouvida, mas compreendida e aplicada com sabedoria. Nós queremos sair desse momento com mais fé, com mais amor pela Tua verdade e com mais frutos do Teu reino em nossa vida. Nós consagramos agora esse tempo a Ti, ó Deus, e declaramos: fala, Senhor, que o Teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, que a Tua serva está ouvindo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8. São palavras de Jesus. Diz assim: escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Olha só, Jesus convida as pessoas ali que estavam próximas dele a ouvirem, mas não apenas com os ouvidos. Ouvir aqui é mais do que captar sons, é entender, acolher e responder. A parábola do semeador, uma das mais conhecidas de Jesus, é ao mesmo tempo simples e profunda. Por meio dela, Jesus nos convida a examinar o estado do nosso coração. Jesus usa uma cena comum na Galileia: o semeador andando e espalhando as sementes. Mas ele usa isso como uma metáfora poderosa para falar da recepção da palavra de Deus. Para aquelas pessoas que ouviram, essa imagem era muito fácil de visualizar. O desafio era entender o significado espiritual por trás da metáfora. Presta atenção que a semente é sempre a mesma. O solo é diferente. A ênfase da parábola não está na semente. A semente é constante, mas está nos tipos de solo, representando diferentes corações. A
palavra de Deus, irmãos, ela sempre é viva, eficaz, poderosa. Mas a sua eficácia em nossa vida depende da disposição do coração que a está recebendo. Aí Jesus fala sobre os tipos de solo. A semente que caiu à beira do caminho representa as pessoas que ouvem a palavra, mas logo o inimigo rouba a palavra. Fala aqui de um coração endurecido, talvez pela dor, pelo orgulho, pela incredulidade. Jesus fala de um terreno pedregoso. São aqueles que receberam a palavra com alegria, mas que não têm raiz. E aí as provações fazem com que essas pessoas desistam. Outra semente caiu entre espinhos. A palavra até cresce, mas as preocupações, o engano das riquezas e os desejos sufocam o seu crescimento. E por fim ele termina falando da palavra, da semente, né? Eu estou falando da palavra aqui, mas é a semente que caiu em boa terra. Fala de corações preparados, que ouvem, acolhem e produzem fruto em abundância. Aleluia! A boa terra é marcada pela perseverança. O fruto não aparece imediatamente, mas com o tempo ele se torna visível. Presta atenção. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o meu coração é boa terra. Amém? Você pode escrever essa afirmação de fé? O meu coração é boa terra. Olha só, essa parábola contada por Jesus aponta para a nossa responsabilidade diante da palavra. Talvez você esteja aqui ouvindo Minuto com Deus há muitos anos. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos e eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui desde o início. Mas qual o efeito a palavra do Senhor tem produzido no seu coração? Qual fruto tem sido produzido aí no seu coração através da palavra? Como cristãos, como seguidores de Cristo, nós somos convidados a refletir que tipo de solo temos sido. O apóstolo Tiago nos aconselha, em Tiago capítulo 1, verso 21, ele nos aconselha o seguinte: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ser boa terra não é uma coisa que acontece por acaso. É uma postura contínua de arrependimento, humildade e obediência. Na tradição judaica, o coração era o centro da compreensão espiritual. Assim, Jesus fala de corações endurecidos que precisam ser quebrantados para receber a palavra. A colheita na boa terra é uma colheita abundante. 30, 60 e até 100 por um. Nos tempos bíblicos, uma colheita de 7 por 1 já era considerada excelente. O que Jesus promete aqui é algo extraordinário. E essa multiplicação aponta para vidas transformadas, testemunhos restaurados, famílias renovadas, ministérios frutíferos. Quando a palavra de Deus encontra um solo fértil, o reino de Deus avança com poder. Mas essa frutificação não depende só do nosso esforço. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer.
Talvez você seja essa pessoa que todos os dias recebe a palavra. Eu gostaria muito que você não só recebesse, mas que você plantasse ela também. Tem palavras que vão ministrar ao seu coração. Saiba que essa palavra pode falar ao coração de outra pessoa. Por isso que todos os dias eu peço que você compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você ama. Os grupos de WhatsApp que nós participamos, eles postam tantas coisas, não é? As pessoas postam tantas coisas, muitas vezes coisas que não edificam, coisas que nos chocam, coisas que nos fazem rir, coisas engraçadas. Mas a palavra de Deus também precisa ser compartilhada por nós. Então, hoje, nessa reflexão, eu quero que você examine primeiramente o seu coração. Examine o seu coração. O que tem endurecido o solo do seu coração? Talvez o seu coração esteja endurecido por causa de feridas não tratadas. Talvez por causa de pecados ocultos. Talvez por causa de distrações constantes. Outra coisa que eu quero refletir junto com você aqui hoje. Nós precisamos buscar profundidade. Lembra que Jesus falou de uma semente que começou a crescer, mas não tinha raízes? Busque profundidade. Como que eu faço isso, pastor? Se alimente da palavra. Ore. Tenha comunhão com pessoas que compartilham a mesma fé que você. Pessoas que sejam mais experientes na fé. Remova os espinhos. Abandone as preocupações excessivas que você tem tido. Deixe de lado essa obsessão por crescimento, por bens materiais, por acúmulo de coisas. Irmãos, isso tudo vai ficar aqui. Seja um solo fértil. Receba a palavra com fé. Coloque ela em prática. E isso vai exigir perseverança. E, finalmente, frutifique para a glória de Deus. O solo não se prepara uma única vez. Ele precisa ser arado, limpo e nutrido, constantemente. Jesus nos chama a cultivar um coração sensível, pronto a ouvir e praticar a palavra. Que nós possamos dizer, como o salmista, em Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Mais uma vez, eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seja o seu filho, sua filha, seu cônjuge, alguém que está te perseguindo, alguém com quem você teve uma desavença. Ore por essa pessoa. É isso que a palavra do Senhor nos aconselha. Se você tem enfrentado alguma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento, coloque aqui o nome do seu companheiro, da sua companheira, do seu namorado, seu noivo, sua noiva. Vamos falar com Deus. Vamos apresentar os nossos pedidos ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Hoje, enquanto meditamos, Pai, na parábola do semeador, nós queremos te pedir que o nosso coração seja encontrado como boa terra, como terra fértil. Remove de nós tudo que impede a frutificação. Tira de nós o orgulho, o medo,
as distrações, os espinhos da ansiedade e do amor ao mundo. Queremos ouvir com atenção, entender com profundidade e obedecer com fidelidade. Ensina-nos, ó Deus, a remover as pedras da superficialidade e a regar o solo com oração, jejum e comunhão. Faça, ó Deus, com que o fruto que o Senhor deseja seja gerado em nossas vidas. O amor, a paz, o domínio próprio, os atos de bondade, a compaixão, a fé. Nós queremos agora apresentar ao Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo, por esse irmão e essa irmã. O Senhor conhece cada necessidade. Ó Deus, contempla aqueles que clamam a Ti pela cura de uma enfermidade. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor essa esposa que tem orado pela restauração do seu casamento. Esse marido que tem orado para que essa família não seja destruída. Eu oro e apresento ao Senhor esse jovem que está enfrentando nesse momento a depressão, a ansiedade, essa pessoa que tem lutado contra pensamentos de morte, que o Senhor coloque nela agora pensamentos de paz. Espírito Santo, visita essa vida agora. Eu apresento ao Senhor essa pessoa, ó Deus, esse irmão ou essa irmã que estão passando por dificuldades na sua vida financeira, que não sabem como vão pagar as contas. Que o Senhor dê provisão e dê sabedoria. Eu apresento ao Senhor essa pessoa, Pai, que foi traída, que foi ferida e que por isso carrega mágoas profundas. Que ela receba o milagre do perdão e da cura emocional. Eu apresento a Ti todas as pessoas que enfrentam batalhas espirituais, pessoas que se sentem atacadas, oprimidas. Que o Senhor opere na vida dele e na vida dela com libertação. Dê força para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, visita aqueles que precisam de um renovo espiritual. Pessoas que um dia já caminharam contigo com entusiasmo, mas que hoje se sentem frios e cansados. Estende a Tua mão sobre cada um. Tu és o Deus que sara, que restaura, que supre e que renova. Que nesse momento, pela Tua graça, nós possamos receber alívio, consolo, respostas e vigor na nossa vida espiritual e também na nossa vida física. Espírito Santo, visita cada lar, contempla cada oração, cada dor, sopra sobre esses ossos secos e traz vida onde há desânimo. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode até estar se sentindo derrotado por dentro, mas Deus nunca te viu assim. Ele conhece cada batalha que ninguém viu. Ele sabe das lágrimas que você engoliu no silêncio, dos dias em que você só queria desaparecer, mas mesmo assim continuou. A verdade é que mesmo quando você não sente, Deus está ali. Não como um juiz esperando que você melhore, mas como um pai que segura a sua mão mesmo quando ela está fraca. Ele não te abandona quando você vacila. Pelo contrário, ele te sustenta. E se tudo parece pesado demais agora, se o peito aperta e a mente não para, é hora de confiar menos na força que te resta e mais na força dele. Porque quando a nossa força falha, é aí que a graça de Deus se revela com mais clareza. Você não precisa ter tudo resolvido, não precisa estar bem o tempo todo, mas precisa lembrar de uma coisa: Deus não esqueceu de você.
e Ele ainda tem planos lindos para a sua vida. Em Isaías, capítulo 50, verso 7, diz assim: O Senhor Deus é quem me ajuda, por isso eu não me sinto derrotado. Muita gente se sente derrotada não por estar mal de verdade, mas por achar que já deveria estar bem. E esse deveria tem destruído mais mentes do que qualquer fracasso real. Uma pesquisa citada pela revista Veja, feita pela consultoria britânica OnePool, mostrou que pessoas em todo o mundo entram em crise ao chegar aos 30 anos, sem ter casa própria, sem estar casadas ou com estabilidade financeira. É como se o mundo tivesse criado uma lista invisível de metas que você tem que cumprir até uma determinada idade. E se você não cumpre, sente que falhou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sua vida não está atrasada. Ela só não segue o roteiro que inventaram para você. Você não é um fracasso porque ainda não conquistou algo. O fracasso real é quando a gente acredita que não tem mais tempo, que não vale mais a pena tentar. E isso é mentira. E se você já passou dos 40, dos 50 e sente que sua chance de ser feliz, de mudar ou de realizar algo já ficou para trás, eu preciso te dizer, isso não é verdade. A sua idade não te define, o seu passado não te condena e o seu tempo ainda não acabou. Você sabia que o ator Samuel L. Jackson só conseguiu seu primeiro papel de destaque aos 46 anos? Você sabia que o Morgan Freeman só ficou conhecido mundialmente depois dos 50? Que Colonel Sanders, o criador do KFC, fundou a empresa depois dos 60, quando a maioria já pensa em parar? Essas pessoas poderiam ter desistido, mas não desistiram e mudaram tudo. Você não está velho, você não está velha, você está vivo, viva. E enquanto houver vida, ainda há recomeço. Tem sonhos aí dentro que foram enterrados cedo demais. Tem coragem sufocada por anos de rotina, mas isso pode mudar. Você não precisa ser o que o mundo espera. Pode ser o que Deus sonhou. E Ele nunca teve pressa com ninguém. Então, levanta essa cabeça, porque não é tarde demais. Nunca foi. Tem gente que olha no espelho e não se reconhece mais. Não é só tristeza, é um cansaço que mora no corpo, na mente e na alma. Um peso no peito que não tem nome, mas dói o tempo todo. Uma vontade de desaparecer, de não ter que fingir que está tudo bem, quando por dentro está tudo escuro. Essa é a realidade de muita gente. E se você se identificou com isso, por favor, entenda, você não está sozinho e você não está exagerando. A depressão é real e ela não é fraqueza, não é falta de fé, não é drama, é uma doença séria, mas é uma doença que tem tratamento, que tem saída. Talvez você não tenha forças agora para mudar tudo, mas você pode começar aos poucos. Se você tiver acesso, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém capacitado. Terapia é um caminho de cura. E não é só para quem está em crise, é para quem quer viver melhor. Se hoje você não tem condição de pagar um tratamento, você ainda pode procurar ajuda. O CVV, Centro de Valorização da Vida, está disponível 24 horas por dia, gratuitamente, pelo telefone 188. É anônimo, é seguro e muitas pessoas já foram acolhidas ali no momento em que mais precisaram. Existem os passos pequenos, aqueles do dia a dia, aqueles que ninguém vê, mas que fazem diferença. Sair da cama, tomar um banho, tomar água, se hidratar, caminhar por 5 minutos, colocar uma boa música, ficar no sol por alguns minutos, mover o corpo, mesmo que seja devagar, comer algo saudável, falar com alguém, respirar fundo. Talvez essas coisas pareçam pouco, mas isso já é muito, porque
Quando a mente está ferida, cada gesto simples é uma vitória gigante. E se hoje você só conseguiu assistir esse vídeo, isso já é uma vitória também. Deus não espera que você resolva tudo agora. Ele só quer que você saiba, Ele continua do seu lado, nos dias bons e nos dias péssimos. Quando você levanta animado e quando não consegue sair do quarto. Ele está ali, cuidando do que ninguém vê e torcendo por você mais do que qualquer pessoa. Tem uma parte da cura que ninguém conta. Ela é silenciosa. Às vezes parece que nada está mudando, e é nessa parte que muita gente se perde, querendo resultados rápidos para dores que foram acumuladas por anos. Mas a verdade é que você não vai sair do buraco do dia para a noite. E isso não significa fracasso, significa humanidade. Todo recomeço verdadeiro é lento e quase sempre vem acompanhado de medo. Mas o medo não é o fim. O medo só mostra que você ainda tem algo a perder. E isso é sinal de vida. Não se compare com quem parece estar à frente. Ninguém posta o choro da madrugada. Ninguém exibe o vazio que sente no domingo à noite. Você não sabe o quanto de dor tem por trás de um sorriso perfeito no Instagram. Então, por favor, pare de usar a régua dos outros para medir sua própria jornada. O que importa agora é o que você consegue fazer com o pouco que tem. E às vezes, esse pouco é tudo que Deus precisa para começar um milagre. Uma escolha, um passo, uma mudança de pensamento, uma conversa honesta, uma decisão de não se sabotar mais. Se você sente que está no fim da linha, talvez esse seja só o fim de uma fase, não de tudo. A vida é cheia de capítulos. E só porque esse capítulo está difícil, não significa que a história acabou. Porque você ainda tem muito o que viver. Você não chegou até aqui para parar. Não depois de tudo que você já enfrentou. Você não sobreviveu a tantos dias difíceis para agora desistir por causa dessa fase. Você é mais forte do que acredita. Só que a dor te fez esquecer disso por um tempo. Então escuta, a vida que você quer não vai cair do céu, mas também não está tão distante quanto parece. Ela começa nas pequenas vitórias que você tem ignorado. Começa quando você decide continuar, mesmo cansado. Quando você troca a crítica por cuidado. Quando você aprende a se olhar com mais gentileza. A transformação não é um raio que cai do céu. É uma sequência de dias em que você decide não se abandonar. E você pode começar esse novo ciclo agora, hoje, aqui. Você não precisa esperar uma segunda-feira, um novo mês ou um momento certo para mudar. O momento é agora. Mesmo com medo, mesmo sem certeza, mesmo cansado, hoje pode ser o dia em que você decide parar de se sabotar. O dia em que você dá um basta nas mentiras que a sua mente tem te contado. O dia em que você escolhe ser o seu próprio apoio e não o seu pior inimigo. Se isso mexeu com você, escreva aqui nos comentários: eu vou levantar. Escreve isso como um compromisso com você mesmo. E se você conhece alguém que está se sentindo para baixo, deprimido, derrotado, manda esse vídeo para ele. Porque tem gente que só precisa ouvir uma frase certa, no momento certo, para não desistir. E antes de você sair, guarda isso aqui no seu coração. Mesmo nos dias em que tudo parece perdido, mesmo quando você sente que não tem mais nada dentro de si, Deus ainda vê propósito na sua vida. E Ele não vai soltar sua mão. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com isso a partir de agora. Você ainda pode ser feliz. Ainda pode viver coisas lindas. Ainda pode sentir paz. E tudo isso começa com uma escolha: não desistir de você. Até o nosso próximo Minuto Reflexão.